Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Sou João Macedo, aqui de Salvador. É um prazer recebê-los. Se vocês gostarem dessa aula, vocês podem curti-la, vocês podem compartilhar também. Compartilhar conhecimento é sempre bem-vindo. Vocês podem também se inscrever no canal, bem como clicar no sininho e aí vocês vão recebendo lembretes quando tiverem novidades. Esperamos todas as quintas-feiras, às 21 horas, aqui conosco. Iremos falar hoje sobre opções de tratamentos na harmonização orofacial. Muitos desconhecem as opções de tratamento que a harmonização orofacial dispõe. Alguns acham que é só toxina, que é só preenchimento. Primeira coisa que nós devemos saber para que a gente possa atuar na área de harmonização é a anatomia. Existem algumas especialidades odontológicas que necessitam de mais conhecimento nesta área e nós achamos que, dentre as várias especialidades odontológicas, a harmonização orofacial é uma que necessita um conhecimento profundo da anatomia. Um conhecimento de pele, região subcutânea, reconhecimento dos músculos, de nervos, de vasos, para que a gente obtenha melhores resultados e minimize possibilidade de ter complicações. Então, fundamental conhecer também as suas estruturas anatômicas, como, por exemplo, o SMAS, que é o Sistema Músculo-Aponeurótico Superficial, que é a aponeurose que cobre os músculos cutâneos da face e os grandes vasos. Conhecer os músculos, não só os músculos da mastigação, mas os músculos da mímica facial e da expressão facial. Aqui nós vemos que nós temos músculos da mímica facial ou da expressão facial até no pescoço. E nós atuamos no pescoço do ocioide para cima. Conhecer estruturas como, por exemplo, o ducto da parótida, o bucinador, a bola adiposa de Bichat, nervos que passam na região, tanto sensitivos quanto motores, vasos como a veia e a artéria faciais. Então, em síntese, dependendo do local que você vai atuar, se faz necessário o conhecimento aprofundado da anatomia. Durante muitos anos, atuávamos apenas com toxina, depois o preenchimento na região perioral, e depois começou-se a observar que não só toxina e preenchimento levavam a um benefício ou uma satisfação um pouco mais plena do paciente. Nós tínhamos necessidade de conhecer um pouco mais de pele. Um paciente com a pele ruim, uma pele ressecada, uma pele craquelada, não tem como a gente conseguir bons resultados apenas com toxina e preenchimento. Então a gente precisa saber que pele, por exemplo, é formada por epiderme e derme. Logo abaixo a gente tem a região da hipoderme ou região subcutânea. Conhecer as camadas da epiderme, como ocorre essa renovação celular, da camada basal até a camada mais externa, que é a córnea. Esse processo de renovação é em torno de 21 a 28 dias, por isso que muitos tratamentos que nós utilizamos na harmonização orofacial
são realizados a cada 30 dias em média. Conhecer melanogênese. Nós temos de entender, por exemplo, a formação de um melasma, até pelo fato de que nós podemos potencializá-lo. Imaginamos que, por exemplo, se nós usarmos num microagulhamento agulhas de um tamanho maior, isso gere um processo inflamatório significativo na face da paciente, a paciente pode evoluir com manchamento. Conhecer a classificação de pele é interessante para quem atua na harmonização orofacial. A espessura, a sensibilidade é uma classificação. O biotipo, que diz respeito à produção de sebo, o grau de hidratação, é outra classificação. Temos também a classificação quanto ao biotipo e o grau de envelhecimento, também chamado de Glugal. Por que seria importante conhecer a espessura de pele? Eu posso, por exemplo, utilizar uma agulha no roller, no microagulhamento, maior ou menor. Precisamos saber que no homem a pele é mais grossa, na mulher a pele é mais fina, e principalmente depois da menopausa vai ocorrendo uma diminuição significativa dessa espessura. Quanto ao biotipo, nós temos pacientes com pele normal, pele seca, pele oleosa, pele mista. Normal é aquela onde você tem uma boa apresentação em toda a face. Pele seca é uma pele ressecada em toda a face. Oleosa é uma pele oleosa em toda a face. E a mista é aquela que é oleosa na zona T, testa, nariz e queixo, mento. E nas outras regiões em volta, ou é seca ou é normal. Normal seria um exemplo clássico do bebê. Aqui dá para ver nitidamente uma pele extremamente ressecada. Quem tem conhecimento de classificação de pele sabe identificar quando é seca, quando é oleosa, quando é mista. Agora, seria interessante para quem atua na área de harmonização utilizar avaliadores de pele. Existem alguns no mercado nacional. É um meio objetivo de avaliar a pele. Nós podemos definir o percentual da hidratação, o percentual de oleosidade da face, a relação desses dois percentuais, e se essa relação é boa ou não, dependendo da cor que apresenta no aparelho. Podemos também, através dessa carinha aqui, identificar como está a elasticidade da pele, se está boa ou se está ruim. É interessante que o cirurgião dentista, ou quem atua na área de harmonização, não só o cirurgião dentista, possa orientar o paciente. Tem pessoas que não usam nenhuma fotoproteção diária, então é interessante orientá-lo. Orientar, utilizar um kit home care, como, por exemplo, espuma de limpeza, um tonificante, um dermohidratante antes de dormir. A classificação quanto ao fototipo é fundamental para quem trabalha na área de fototerapia. Existe, por exemplo, meios terapêuticos usando lasers, usando os LEDs, que a dose que nós iremos utilizar vai depender do biotipo, do fototipo do paciente. Se você tem um fototipo 1 ou 2, a gente coloca uma dose maior. Um fototipo 3 e 4 já é uma dose menor. Um fototipo 5 e 6, uma dose menor ainda. Conhecer fisiologia muscular é fundamental para que nós tenhamos melhores resultados e evitemos também intercorrências.
Então, a fisiologia da musculatura mastigatória é fundamental para que nós, por exemplo, determinemos diagnóstico. Se eu tenho um paciente que fica com distonia, colocando o queixo o tempo todo para frente, o tempo todo. Distonia é quando nós temos uma contração involuntária de uma musculatura esquelética. Neste caso, é o músculo pterygoideu lateral inferior que está fazendo isso. Então, eu posso, com toxina botulínica, relaxá-lo. Conhecer a fisiologia dos músculos cutâneos da face na região perioral. Se eu tenho um excesso de exposição de gengiva superior, é o músculo elevador do lábio superior e da asa do nariz que está fazendo isso. Se eu tiver um excesso de corredor bucal amostrando, é o risório que está sendo hiperativo. Então eu posso definir qual músculo eu vou aplicar a toxina botulínica. Conhecer também a fisiologia muscular sobre as sobrancelhas. Quais são os músculos que atuam na sobrancelha? É fundamental saber. Com isso, nós podemos atuar com toxina botulínica, arqueando a sobrancelha lateralmente na mulher, que isso é bonito, deixando horizontal a sobrancelha no homem. O homem, a sobrancelha horizontal é mais bonita, tá? Bem mais bonita. A anestesiologia total da face é um conhecimento indispensável para quem atua na área de harmonização. Existem alguns procedimentos que eles são dolorosos caso nós não realizemos a anestesia. E quem atua na área de harmonização não deve conhecer apenas anestesia infraorbital, o alveolar inferior, o mentoniano. Eu preciso conhecer os nervos de toda a face. Então, por exemplo, se eu vou fazer um procedimento na região zigomática, na maçã do rosto, eu preciso anestesiar e saber anestesiar o zigomático facial. Se eu vou fazer um procedimento na região jugal, região de bochecha, é o nervo bucal. Se eu vou fazer um procedimento na região de base da mandíbula, já são nervos oriundos da região cervical, já são nervos cervicais espinhais, tá? Não mais o nervo trigêmeo. E um diferencial que o cirurgião dentista ele dispõe, a grande maioria deles, dos cirurgiões dentistas, é que eles possuem respaldo legal para realizar a anestesia, bem como o conhecimento para tal. Conhecer envelhecimento é interessante para que a gente possa retardá-lo ou até mesmo melhorá-lo. O envelhecimento ele é classificado em intrínseco ou cronológico, é aquele que todo mundo vai passar caso não morra antes. E o extrínseco ou fotoenvelhecimento são fatores externos que estão contribuindo para este envelhecimento. Podemos destacar a radiação ultravioleta, alimentação ruim, excesso de álcool, excesso de atividade física, tabagismo. Então, nós temos alguns fatores ou alguns meios para potencializar este envelhecimento. Lembrar que as mudanças estruturais com o envelhecimento não são apenas a nível da pele. Nós temos mudanças na pele, temos mudanças na gordura, nos músculos, que eles ficam atrofiados e flácidos. A estrutura óssea facial também, ela perde volume. Os ligamentos, eles se afrouxam. Então, uma foto clássica, no artigo científico da área de harmonização, onde você vê na região subcutânea, coxins gordurosos, compartimentos gordurosos em um paciente mais jovem, que, com o envelhecimento, nós percebemos que esses compartimentos eles sofrem alteração de volume e de posição.
Aqui, observamos que o paciente mais jovem, eu tenho uma quantidade maior de gordura e um volume ósseo diferente, um volume ósseo que é diminuído com o envelhecimento, bem como o volume de gordura. Quando nós somos jovens, nós temos uma face triangular com ápice para baixo, e quando nós envelhecemos, existe um processo pelo qual chamamos de quadralização da face, onde o paciente ele fica com a face quadrada. Temos também o envelhecimento a nível molecular, que podemos destacar a glicação e a oxidação. O que é que seria isso? Se você faz uso de uma alimentação repleta de carboidrato, a glicose, ela pode, de repente, se associar com proteínas como o colágeno, como a elastina. Vai ocorrer um processo semelhante à caramelização que ocorre com os açúcares na culinária, por exemplo. Isso vai deixar com que estas proteínas, dentre elas o colágeno, se torne quebradiço. Essa proteína vai se tornar quebradiça, favorecendo a flacidez tecidual. A oxidação celular, o que seria isso? É um processo que atinge todos os níveis, fenômenos e estruturas das células e que contribuem os processos para a sua degeneração. Alguns ficam questionando quando começamos a envelhecer? Quando nascemos. Se nós relembrarmos o ciclo de Krebs, onde a partir da associação do oxigênio com a glicose, nós temos a formação de radicais livres, que são estruturas instáveis. Isso pode ocorrer a partir da respiração e a partir da contração muscular. A formação de radicais livres em excesso favorece o envelhecimento precoce. Então, um potente antioxidante é interessante pelo fato de que o uso de antioxidantes faz com que a nossa célula seja protegida com relação ao radical livre. O principal antioxidante na área de harmonização é a vitamina C. Conhecer também, quem atua na área de harmonização, células do sangue. Saber que, a partir das plaquetas, nós podemos melhorar a qualidade da pele do paciente, graças ao conhecimento de que nas plaquetas nós temos vários fatores de crescimento. Estes fatores de crescimento desempenham, dependendo de qual seja determinada função, dentre elas a produção de colágeno, a produção de elastina, a formação de vasos, consequentemente melhorando a qualidade de pele dos nossos pacientes. O cirurgião dentista, ele tem o respaldo legal de realizar a venopunção e utilizar agregados plaquetários como meio terapêutico na harmonização orofacial. Então, nós coletamos uma pequena quantidade de sangue do paciente, centrifugamos, separamos o plasma, os leucócitos e os glóbulos vermelhos. Podemos usar a parte de baixo do plasma e os leucócitos como meio terapêutico na harmonização orofacial. O microagulhamento. Nós utilizamos rollers, que são pequenos rolos com agulhas que podem apresentar tamanhos diferentes. Essas agulhas vão gerar um pequeno processo inflamatório, um processo inflamatório subclínico, que tem a capacidade de estimular, por exemplo, o colágeno. Então, se você tem
uma pouca produção de colágeno, de repente você tem sulcos, rugas estáticas, pode-se usar o microagulhamento para estimular a produção de colágeno. O ILIB também é uma outra forma terapêutica que a harmonização orofacial utiliza. Nós chamamos de ILIB ou laser terapia sistêmica, onde palpamos uma artéria, normalmente artéria radial, colocamos o laser sendo aplicado nesta artéria, vai fazer com que tenha a produção, tenha vários efeitos. No caso da harmonização orofacial, o principal efeito é a diminuição da produção de radicais livres. Podemos usar diretamente na pele do paciente algumas luzes. Existem alguns aparelhos no mercado, dentre elas o laser vermelho, o laser infravermelho, o LED azul e o LED âmbar. Existem luzes que têm funções específicas, como, por exemplo, o LED azul hidrata a pele, mata bactérias da acne. O LED âmbar estimula a produção de colágeno, de elastina. O laser infravermelho aumenta a tonicidade muscular. O laser vermelho aumenta a produção de ATP, dentre outras funções. Então, podemos utilizar lasers para estimular colágeno, por exemplo. Aqui na região de código de barras. Podemos ver aqui uma avaliação antes e uma avaliação depois de uma única sessão de fototerapia, onde o paciente tinha um grau de 25% no que diz respeito à hidratação. O pós-imediato foi para 53%. A oleosidade caiu de 37 para 17. E percebemos que caiu de um aspecto vermelho para o verde. E a carinha, ela demonstrou uma boa melhora no que diz respeito à elasticidade da pele. Então, nós temos aparelhos para fototerapia, nós temos aparelhos para laser terapia, ou ILIB, aqui usado para melhorar a qualidade de pele na pele, ou qualidade de pele utilizando LEDs e lasers, e aqui um aparelho que usa apenas o laser. Podemos associar também com a fototerapia alguns dermocosméticos. Existem várias marcas comerciais. A harmonização orofacial pode usar também como meio terapêutico os preenchimentos. Fazer um volume de lábio, melhorar o contorno, melhorar as rugas, códigos de barras. O paciente aqui tinha uma assimetria entre o lábio superior, a sua parte esquerda em relação à direita. Foi feito um preenchimento de volume apenas no lado esquerdo. Essa paciente, ela ficaria melhor se realizasse também um contorno, mas ela não quis. Essa foi feito, além de volume de lábio, foi feito também um contorno. Foi feito nessa paciente, aqui é o depois, aqui é o antes, de volume e de contorno. Um outro caso, onde nós temos uma vista frontal, uma vista oblíqua esquerda, oblíqua direita, do volume que foi feito no lábio superior, tanto o volume quanto o contorno. O pilar foi feito também, o arco do cupido, dá para verificar uma melhoria significativa. Um volume de lábio masculino. O homem cada vez mais tem sido
paciente, tá? Nós temos vários pacientes do sexo masculino, todo mundo quer ficar melhor. Preenchimento do sulco nasolabial, onde nós preenchemos esse sulco, aqui é o depois, aqui é o antes, dá para a gente ver uma melhoria significativa. Sulco mental ou linha de marionete, aumento da comissura bucal, dá para a gente ver a comissura bucal antes e a linha de marionete, uma melhora significativa. Também foi feita uma melhoria no bigode chinês, o sulco nasolabial. Dá para a gente ver o lado direito também, a sensível melhoria. E aqui uma vista frontal, olhando este resultado. Outro caso de sulco nasolabial, comissura e linha de marionete, antes e depois. Aumento de papila interdental, um black space aqui, feito preenchimento, deu uma melhorada. Abertura do ângulo nasolabial, tudo isso que eu estou mostrando é com preenchimento. Paciente que tem um ângulo nasolabial fechado, nós conseguimos melhorá-lo, consequentemente subindo o ápice nasal. A gente pode ter essa melhoria também utilizando fio facial. A rinomodelação, o paciente se queixava deste afundamento, foi feito um preenchimento nesta região. O paciente ele tinha um nariz com essa depressão, ele mesmo chamava de nariz de bundinha, então foi feito o preenchimento, dá para ver uma melhoria na região da columela. Uma outra rinomodelação, o paciente tinha uma giba significativa, um ápice nasal baixo, e com o preenchimento deu uma melhorada significativa. Então nós podemos melhorar não só o dorso do nariz, o ápice nasal, mas também a região da columela nasal. Verificamos uma melhoria significativa neste caso. Podemos melhorar a região temporal também com preenchimento, onde o paciente pode apresentar um afundamento na região temporal e aí realizamos o seu preenchimento, o antes e o depois. Região de malar, região de olheira ou goteira lacrimal, região de pé de galinha estático, podemos realizar preenchimento. Olha esse paciente, onde percebemos antes uma goteira lacrimal significativa, um afundamento na região de malar e aqui pós-preenchimento, um aspecto bem mais aceitável. Região de olheira, nós temos o antes e o depois. Focando aqui o antes e o depois. O antes e o depois, só com preenchimento. Região de bochecha, também chamada região jugal. Essa paciente, ela fez preenchimento na região de sulco nasolabial, de linha de marionete, que nós percebemos. Porém, a queixa principal dela era esta região de bochecha, onde este afundamento a incomodava. Olha o antes e o depois do lado direito. O antes e o depois do lado esquerdo. Cicatrizes. Pacientes que têm essas cicatrizes de acne, podemos tratá-las de diferentes formas na harmonização orofacial, podendo ser de forma isolada ou associando, como microagulhamento, IPRF, fio PDO, bioestimuladores avançados, e o preenchimento. Então, aqui foi realizado o preenchimento, aqui o depois imediato, aqui o antes. Região de mento,
Podemos melhorar o sulco naso ou sulco mentolabial. Nós temos aqui uma situação de um sulco mentolabial aprofundado, onde foi amenizado com o preenchimento. Um outro sulco mentolabial numa vista frontal, o antes e o depois. Podemos melhorar a projeção do mento. Então, aqui o antes foi realizado o preenchimento nessa região. Nós percebemos um melhor perfil, uma melhor relação com os lábios, nariz e testa, depois do preenchimento antes. Isso é até uma forma de melhorar a flacidez no pescoço, seu avanço, melhorar a distância pescoço-mento e o ângulo cervical. Um outro paciente, esse paciente foi submetido ao preenchimento em diferentes regiões, como olheira, malar, volume e contorno de lábio, sulco nasolabial, que nós vemos essas melhorias nesta região. Mas se nós olharmos o mento, ela tem um mento desviado. Então tem um mento desviado para o lado direito. Foi realizado um preenchimento nesta região, melhorando este mento. Contorno de mandíbula. Percebemos desse paciente um pouco de delineamento do contorno mandibular, realizando preenchimento no contorno da mandíbula, na base da mandíbula. Percebemos uma melhoria significativa. Um paciente que tinha um rosto fino, com a distância intergoníaca diminuída em relação à interzigomática, onde você leva com que o paciente tenha um aspecto melhor. Essa paciente, além de olheira, de malar, de sulco nasolabial, linha de marionete, também foi feito contorno e volume de lábio, além de elevação do ápice nasal. Então, você tem uma melhoria significativa, tudo com preenchimento. Esse outro paciente, ele tinha uma pouca projeção da região infraorbitária, de malar, o sulco nasolabial aprofundado. Foi feito preenchimento nessas regiões, dá para a gente ver o antes e o depois. Também foi feito um pouco de preenchimento no ângulo de mandíbula, e nós percebemos a melhoria antes, oblíqua direita e depois, e antes e depois, oblíqua esquerda. Um outro paciente, onde percebemos região de olheira, região de malar, sulco nasolabial, linha de marionete, sulco mentolabial, uma melhoria significativa antes e depois. Podemos também realizar a mesoterapia com ácido hialurônico não reticulado, nós chamamos de skin booster, que é a utilização desta substância, o ácido hialurônico não reticulado, com o objetivo de hidratar a pele. Percebemos antes e depois uma melhoria na hidratação de pele. Podemos usar a toxina botulínica na região temporal e masseter. Quem tem hipertrofia, por exemplo, dá para atrofiar essa musculatura. Esse foi o meu primeiro paciente, em 1996, quando eu fiz essa aplicação. A hipertrofia de masseter antes e a hipertrofia de masseter depois. A hipertrofia de masseter antes, como deu uma melhorada significativa depois da toxina botulínica. Se eu tenho um aumento de volume e eu quero diminuir esse volume, eu posso utilizar uma dose maior. Se eu tenho um aumento de volume e o paciente não quer diminuir o volume, ou não tem um aumento de volume, nós usamos uma dose menor. Essa paciente, por exemplo, esteticamente a face dela não mudou. A queixa dela era dor.
ela tinha uma dor, uma escala visual analógica de 10 nos masseteras e temporais, tinha sido submetida a várias formas terapêuticas na nossa clínica, nós somos também especialistas em DTM, sem sucesso, e eu consegui controlar numa escala de 10, onde 0 é a ausência de dor, 10 é a dor máxima imaginável, para uma escala de 10 para 0. Podemos usar a toxina botulínica para as rugas na região frontal e região glabelar. Temos o antes e depois. O antes e depois, onde podemos, dependendo de dose e de pontos adequados de aplicação, podemos melhorar o arqueamento da sobrancelha. Olha o antes e depois. Olha o antes e depois. Antes e depois. Antes e depois. Região de glabela. Tirar o aspecto de brava, de mau humor. O antes e depois. O antes e o depois. O antes e o depois. Nesse caso aqui, melhorou ruga? Melhorou. Mas a queixa principal era dor. Caiu de uma escala de 7 para 0. Uma cefaleia tipo tensão na região frontal. Aqui, a paciente tinha uma cefaleia tipo tensão na região de glabela. Caiu de 8 para 0. Rugas em pés de galinha. Podemos controlá-las. Podemos melhorá-las. Podemos ver a melhoria do aspecto da ruga. Pé de galinha sendo melhorado. Aqui você vê o paciente numa foto em repouso, antes do tratamento com toxina botulínica, na região frontal glabelar e na região de pé de galinha. Quando nós comparamos uma foto estática, ou seja, em repouso antes, com uma foto em repouso depois da toxina botulínica, verificamos a melhoria do aspecto. Uma melhoria no arqueamento da sobrancelha, da posição da pálpebra e, principalmente neste caso, uma melhoria no pé de galinha estático. Foi feita toxina botulínica para as rugas dinâmicas e a toxina melhorou também a ruga estática. Nessa outra paciente, dá para ver, melhorou a posição de sobrancelha em relação ao antes. Também aqui é o repouso de frente antes, repouso de frente após a toxina botulínica. O posicionamento da pálpebra melhorou, a ruga estática de pé de galinha também melhorou. Elevação de sobrancelha. Percebemos estaticamente o paciente em repouso, que tinha uma sobrancelha mais horizontal, tá? E acabou tendo uma sobrancelha mais arqueada lateralmente. Isso é bonito no paciente. As rugas nasais. O paciente tinha ruga antes e tem agora a ausência de ruga depois. Sorriso gengival. Uma melhoria no sorriso gengival com toxina botulínica. Tem pacientes que abaixam o ápice nasal ao falar ou ao sorrir. É esse músculo depressor do septo nasal que está sendo atuante. No caso específico, ao sorrir, além de abaixar o ápice nasal, fica um sulco horizontal no meio do lábio superior. Quando você aplica nesse músculo depressor do septo nasal, para de mexer e esse sulco desaparece. Aqui também foi feito para o sorriso gengival, e aí você tem uma melhoria tanto do sorriso quanto da movimentação do ápice nasal. Mento e casca de laranja, o celulite em mento. É isso aqui. O mento todo enrugado. Você aplica no músculo mentoniano, dá uma melhorada.
Então, mento em casca de laranja antes da toxina botulínica e depois. Sorriso amplo. Paciente que tem um sorriso que expõe demais o corredor bucal, você melhora com toxina botulínica. Melhorou nesse caso também o sorriso gengival quando se aplicou para o sorriso gengival no mesmo tempo. Banda platismal ou pescoço de peru. Isso aqui é contraindo, é o músculo platisma. Tem como você relaxá-lo com a toxina botulínica. Aqui o antes, aqui o depois. Nós podemos melhorar o contorno da mandíbula, gerando o que nós chamamos de efeito Nefertiti, com toxina botulínica. Se não tiver flacidez, se não tiver gordura, eu posso melhorar aqui antes e aqui depois só com a toxina botulínica. Podemos associar ou substituir outras formas terapêuticas, dependendo do diagnóstico. Flacidez seria fio, seria preenchimento na base. Gordura já seria uma lipoaspirativa ou uma redução enzimática, que a gente vai falar daqui a pouco. Eu posso ter também distonias. Paciente que contrai uma musculatura esquelética de forma involuntária. Bora ver aqui. O paciente ele fica contraindo sem querer. Contraiu. Vai ter de novo. Nesse caso específico, é uma distonia no músculo mentoniano. Eu sou do interior, eu tenho pessoas no interior que falam, a carne está viva, doutor. Aí contraiu de novo. Você coloca a toxina botulínica e verifica que o paciente não mais tem esta distonia. Sequela de paralisia facial. O paciente, de repente, ele tem uma sequela de um lado, você aplica no outro, lado bom. Ele sofreu aqui, neste caso, essa paciente em questão, um acidente de carro, lesou o ramo frontal do nervo facial, paralisando o músculo frontal. Você coloca a toxina botulínica nesta musculatura aqui, para criar uma simetria. Cialorreia. Paciente que baba demais, você pode aplicar nas glândulas parótidas e glândulas submandibulares. A glândula parótida e glândula submandibular, para diminuir esta salivação. Podemos lançar mão, como meios terapêuticos na harmonização orofacial, de fios faciais. Fios lisos PDOs, que vão ser utilizados em diferentes regiões da face e até mesmo no pescoço, para estimular a produção de colágeno. Podemos lançar mão de fios de sustentação ou de tração para melhorar o posicionamento do tecido. Então, você vê que o paciente tinha um sulco nasolabial, uma linha de marionete mais evidente, uma face mais quadrada. Quando se colocou o fio tracionando, melhorou estes sulcos, além do mais, deixou a face do paciente mais triangular, que é um aspecto desejado e é um aspecto de um paciente mais jovem. Aqui também o antes e o depois. Aqui foi feito também o descolamento, nós chamamos de subcisão, e com a agulha soltar isso e colocou o fio PDO. Aqui num close, numa área mais aproximada, dá para a gente ver o antes e depois do uso da subcisão e o fio PDO. Aqui um antes no pescoço e um pós imediato. Quem trabalha com fio de tração, tanto em face quanto em pescoço, sabe que normalmente a pele fica preguiada durante alguns dias. Aqui depois de 30 dias, demonstrando uma melhoria significativa. Fechamento da asa do nariz, eu posso fechar com fio, onde percebemos aqui que o paciente tem uma distância interalar grande,
O ideal é que, traçando uma linha vertical, coincida com a asa do nariz. Então, foi feito um fechamento da asa do nariz com fios. Esse é um método terapêutico que também melhora o ângulo naslabial e eleva o ápice nasal. Podemos usar em pacientes que têm excesso de gordura na região submentoniana, também chamada de papada, substâncias químicas, nós chamamos esse processo de redução enzimática, substâncias químicas que vão gerar a ruptura dos adipócitos, aqui, antes e depois de uma única sessão com 2 ml do produto, aqui antes e depois de 2 sessões, primeira sessão com 2 ml, a terceira com 1 ml, a segunda sessão com 1 ml. Podemos lançar mão da lipoaspiração de papada, onde você aspira a gordura, esse resultado imediato. A bichectomia, onde removemos uma gordura nesta região, que é a bola adiposa de Bichat, o corpo gorduroso da bochecha, gerando um efeito blush, aqui é 7 dias após. O lip lift, também chamado de redução vertical da altura do lábio. Um paciente que tem um lábio superior comprido, sem boa exposição do vermelhão dele e nem exposição dos incisivos superiores em repouso. Podemos tirar uma fatia de pele nessa região e aqui percebemos o aspecto no que diz respeito ao tamanho do lábio vermelhão. Isso é um aspecto pós 15 dias. Percebemos uma boa cicatrização para 15 dias. Normalmente não fica cicatriz. Bioestimuladores avançados de colágeno. São chamados bioestimuladores avançados pelo fato de que eles produzem colágeno perdurando por mais tempo, média de 2 anos. Temos o ácido polilático, a hidroxiapatita de cálcio, a policaprolactona, alguns nomes comerciais, Sculptra, Daimon, Radiesse, Elancet. Então, o Sculptra, o Daimon, que é a hidroxiapatita de cálcio, e o Elancet, que é a policaprolactona. Normalmente utilizamos os bioestimuladores avançados na região subcutânea para melhorar a qualidade de pele, tá? Melhorar a qualidade do colágeno. Dá para a gente ver antes e depois do uso do ácido polilático. Podemos lançar mão também. O dentista, ele tem respaldo legal para usar como meio terapêutico hormônios, vitaminas, sais minerais. Então, faz parte do arsenal terapêutico quem trabalha com harmonização. Enfim, selecionei para vocês algumas formas terapêuticas. Temos outras, como toxina botulínica, preenchimento, redução enzimática de papada, lipoaspiração, bichectomia, lip lift, o IPRF, fototerapia, bioestimuladores avançados de colágeno, microagulhamento, fios, dentre outros. Procedimentos que podem ser isolados ou podem ser feitos associados, dependendo do seu diagnóstico, dependendo do tipo do preenchimento, do procedimento, para melhorar justamente os resultados nos pacientes. Aqui, por exemplo, foi feito na mesma sessão, preenchimento de malar, preenchimento de sulco naslabial e fio. Aqui é o antes, aqui é o depois. Aqui a mesma coisa, preenchimento de malar, sulco naslabial e fio, na mesma sessão, o antes e o depois. Queria agradecer a presença de todos, tá?
Se vocês estão gostando dos vídeos, vocês podem se inscrever no canal, podem compartilhar esse vídeo com os colegas, podem também curtir o vídeo e podem clicar no sininho na minha página para que a gente possa te enviar notificações de todas as coisas novas que colocamos. Todas as quintas-feiras, às 21 horas, temos uma aula nova. Esperamos vocês. Gostaria de convidá-los para o Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil em Salvador, que vai ocorrer no dia 2 e 3 de outubro desse ano de 2020. Vocês podem se inscrever no perfil do Harmoniza Brasil no Instagram. Lá tem vai ser no resort na beira da praia, tá? Aqui em Salvador. Eu já estou colado. Vários colegas conhecidos nacionalmente na área de harmonização estarão presentes, já confirmados como palestrantes. Aqui os meus contatos. Vocês podem me seguir no meu Instagram, Prof. João Macedo. Também podem se cadastrar no profjoãomacedo.com.br, no meu site, e vocês recebem notificações de atividades e dos cursos que nós sempre lançamos. Abraço a todos, esperamos vê-los no futuro.